Então, gente, a gente vai se apresentar, né? Eu sou a Aline, eu sou formada em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília. Atualmente, eu faço mestrado na UNB em Sociologia e meu tema de pesquisa é sobre mulheres grafiteiras. Se apresenta aí, Jéssica. Oi, gente. Eu sou a Jéssica, formada em Ciências Biológicas, né? ProUni. Sou coordenadora também do cursinho popular Carolina Maria de Jesus, aqui em Águas Lindas de Goiás. Queria agradecer a oportunidade de estar fazendo essa live, né? Falando sobre esse tema tão importante. E agradecer por estar do lado da Aline, né? Essa pessoa tão referência para mim, minha companheira aqui nas coisas sociais daqui de Águas Lindas, e minha amiga também, né? Eu que agradeço. Esqueci de falar também que eu sou professora de Sociologia no cursinho. E a gente vai falar um pouco como vai funcionar a live. A gente está pensando em mais ou menos 20 minutos de fala para cada uma. E depois que a gente terminar as falas, a gente vai responder as perguntas. Enquanto a gente estiver falando, vocês podem ir perguntando, que vai ter uma pessoa anotando as perguntas. E no final a gente responde tudo. Então, eu posso iniciar, né, falando sobre a importância de falar sobre esse tema e por que falar sobre ele, né? A gente percebe que são muitas as pessoas que perdem a oportunidade de uma vaga na universidade todos os anos porque não sabem o passo a passo de programas como o SISU ou o ProUni, ou mesmo não têm acesso à internet, né? Como a gente está vendo agora aí, nessa tentativa de ensinar à distância por causa da pandemia, né? Então, a informação não chega a muita gente. Um exemplo disso que eu queria dar é agora na inscrição do Enem, que muita gente, uma galera, deixou de fazer a inscrição do Enem porque não tinha dinheiro para pagar aquela taxa de R$ 85 e não sabia que, eu não sei se a edição de 2009 ocorreu a mesma coisa, mas que diferente das outras edições, esse Enem de 2020, você não precisava participar pedir a isenção naquele tempo, naquele período de pedido de isenção que é antes da inscrição, né? A pessoa que não podia pagar, ela podia lá ir fazer a inscrição e ao longo das respostas, ao final você ia ter automaticamente a isenção de taxa. E muita gente queria fazer, nem tentou entrar no site, porque não tinha essa informação. A gente do cursinho popular Carolina Maria de Jesus, a gente fez uma operação, tarefa, assim, né? No último dia, tentando avisar para todos os estudantes do cursinho e da rede estadual, né, federal, pública, e os estudantes aqui de Águas Lindas, para que eles soubessem disso, porque a maioria dos nossos colegas tem a renda per capita igual ou menor que um salário mínimo, né, e tendo isso, e tendo estudado em escola pública, todo o ensino médio já teria isenção. Mas não, a gente percebeu que não deu tempo e essa informação não chegou a todas essas pessoas. Então, é por isso que lives como essa, explicando como funciona e popularizando esse tema, é tão importante. Né? Então, eu queria deixar primeiro claro, né, qual é a importância disso. Aí, sem mais rodeios, a gente inicia falando sobre o SISU ProUni. Quero lembrar que a gente, e posteriormente a gente vai falar sobre bolsas, como a entrada e bolsas de permanência na UNB. Eu queria salientar que a gente não é a bambambam do SISU, do ProUni. Eu não sei se a Aline é a bambambam das bolsas. Eu sei que ela sabe demais, porque eu vivo fazendo pergunta para ela. Mas é importante salientar que a gente não sabe de tudo. Mas a gente quer partilhar aqui o conhecimento que a gente tem a partir das nossas experiências, né? Porque eu fiz a minha formação acadêmica a partir do ProUni, então eu não sabia tudo quando eu entrei na universidade, não. Mas, graças a Deus, o fato de eu não saber tudo não me impediu de que eu conseguisse a bolsa, né? Mas, ao longo do curso, todas as vezes eu tinha que ir no edital para ver alguma coisinha. E só assim eu fiquei sabendo mais como funciona o ProUni de fato, né? Então, a gente vai começar por como é o funcionamento do SISU. Ele significa Sistema de Seleção Unificada e oferece vagas de ensino superior nas instituições públicas, ou seja, universidades federais, universidades estaduais, municipais e os institutos federais, que também existe aqui no Brasil, né?
Quem pode se inscrever no SISU? Vai respirar. Quem pode se inscrever no SISU? São todas as pessoas que fizeram o ensino médio Não, qualquer pessoa que tenha terminado o ensino médio, né? E que tenha feito a última edição do Enem. E, obviamente, não tenha zerado a redação. Sobre a inscrições, elas são feitas pelo site, né, do próprio SISU, no canal do INEP, geralmente. E quando você entra a partir das informações que eles pedem lá, né, pode ser diferente, mas antigamente eles pediam inscrições. O número da inscrição. Quando eu fui fazer as inscrições de algumas pessoas esse ano, eles estão pedindo outras informações, né? Então, as informações pedidas podem ser diferentes aí. Então, você entrando no site do SISU para fazer a inscrição, você tem duas opções de curso, né? Primeira e segunda opção de curso que você pode se candidatar. E você pode fazer a pesquisa de vagas disponíveis nesse próprio site do SISU. Você pode fazer a pesquisa a partir de 3 aspectos, né? Você pode pesquisar pela localidade, se eu não me engano é cidade ou estado, pela instituição, pelo nome, ou seja, eu quero fazer no IFG, no UFG, na Universidade Federal de Goiás. Então, você coloca lá Universidade Federal de Goiás e você vai ver todos os cursos disponíveis ali para você na Universidade de Goiás. Você pode ver também pelo nome do curso. Eu quero História. Aí você vai lá e pesquisa no site do SISU, no ato, você está fazendo a sua inscrição, né? Você pesquisa lá no ato do SISU, História. Vai aparecer todos os cursos de Histórias em todo o Brasil. Porque se você tem disponibilidade de ir para outros locais que não seja o seu estado, né? Você pode estar fazendo também essa busca. Outra coisa importante da gente falar é sobre a nota de corte, porque é muito importante ficar atento a isso. E o que é a nota de corte? A nota de corte é a nota mínima necessária para se entrar em cada curso. Ou seja, você precisa ter a nota maior ou igual à nota de corte que você vai se candidatar, né? E é muito importante que você acompanhe o site do SISU todos os dias, porque o sistema ele é atualizado todos os dias. Então, como um exemplo, eu sou péssimo de exemplo, mas vou tentar aqui. Por exemplo, você se candidatou lá para a História, vou continuar com esse exemplo. História na UFG. É claro que tem as divisões lá das vagas em sistema universal, sistema de cotas, que você também pode se candidatar se você tiver dentro dos requisitos, né? Cotas para negros, pardos, indígenas, quilombolas, enfim. Então, por exemplo, tem 10 vagas para o sistema universal. Oi. O Klaus falou que seu áudio está cortando, aqui para mim está normal. Respondam aí as outras pessoas se está cortando mesmo, a gente vai saber se é a internet dele ou se está cortando. Eu vou continuando aqui, né? Porque às vezes é a internet mesmo. Né? Então, dado esse exemplo, por exemplo, você se candidata para a vaga de História na Universidade Federal de Goiás, pelo Sistema Universal. E lá tem 10 vagas. A nota de corte vai ser o candidato 10, vai ser o 10º candidato. Então, se você for, porque já aconteceu comigo, de eu me inscrever e eu ser a nota de corte. Eu vi lá que a minha nota lá era 600, não sei o que, ponto, não sei o que. Eu era a nota de corte. Então, eu podia estar olhando todo dia se eu continuava com uma nota de corte ou mais abaixo, né? Porque eu posso estar viabilizando se eu troco ou não de curso. Se eu puder ir trocar e colocar o curso em outra cidade, eu coloco. Enfim, sobre o resultado. Se você for contemplado, né, com a vaga que você pediu, ou na primeira ou na segunda opção, a primeira coisa a se atentar é a documentação. Galera, quando você se inscrever para o SISU, já organiza a sua documentação, porque o tanto de gente que perde o período de matrícula, porque não consegue pegar todas as documentações e levar,
eu fui uma loucura. Agora eu vou falar sobre o ProUni, porque eu fiz pelo ProUni e quase que eu perco por causa da documentação, porque era muita coisa. Então, é ficar atento à documentação e olhar qual é a documentação necessária no próprio site da universidade, da instituição que você passou, porque a documentação costuma ser um pouco diferente dependendo da instituição. E se você não passou em primeira chamada, que a gente fala, não se preocupa, se acalma, respira, porque ainda tem possibilidade de segunda, de terceira, de quarta. Eu já vi até sexta chamada em instituições do SISU. Então, depende da instituição, obviamente. E isso você pode pesquisar nos editais dos anos passados. Mas existe essa possibilidade também. Então, não fica desesperado se você não passou em primeira chamada. Porque além de ter segunda, terceira, quarta chamada, tem o ProUni, que eu vou entrar agora e explicando. E explicar. Lembrando que a gente vai responder as perguntas depois, no final da live, né? Porque deve ter coisas mais específicas que vocês querem saber, e se a gente souber, a gente fala. Só que nesse momento a gente passa um resumão assim, de qual é a maior dúvida e de quais são os passos a passos, né? Continuando, tem o programa ProUni, né? Que é o Programa Universidade para Todos. Esse programa, ele vai oferecer bolsas de estudos agora nas instituições particulares de ensino superior, né? Esse processo, o processo em si de inscrição, é muito parecido com o do SISU, em questão que tem duas opções de curso que você pode colocar, a nota de corte também, o formato é muito parecido, então o processo que você tem que fazer é o mesmo, né? A pesquisa também do curso também é muito parecida, você pode pesquisar por local, por localidade, pelo nome da instituição ou pelo curso que você quer fazer. Então, vamos às diferenças, né? As diferenças em si é que são oferecidas bolsas, a diferença primordial é disso, né? Que o SISU é para as públicas, o ProUni são para instituições particulares de ensino superior, e o ProUni tem a possibilidade de bolsa integral, 100%, que era o meu caso, por exemplo, né? Fiz Ciências Biológicas pela UCB, com bolsa integral, 100%. Jéssica, deu uma travada aqui. Voltou. Vou só tocar aqui. Então, tem a bolsa integral 100% e também tem a bolsa parcial de 50%. E aí isso também você vai ver nas pesquisas de vagas, porque nas pesquisas... Tá travando de novo. Então, nas pesquisas de vagas, vocês vão poder pesquisar pela localidade, pela instituição e pelo curso, e também se a bolsa é 100% ou 50%, e quantas bolsas tem naquela instituição, tá certo? Outra coisa quem pode se inscrever. Outra grande diferença do ProUni, já vai responder uma pergunta aí de uma pessoa que fez lá na nossa página do cursinho. Ela perguntou se a pessoa que já fez um curso federal pode fazer também o curso, entrar pelo programa do ProUni, né? E a resposta, pelo menos pelo edital, é não. O ProUni, ele abre as portas para a primeira graduação, né? Então, a pessoa não pode ter feito outra graduação, tá certo? Salvo, é certo, professores. Professores, né? Pessoas que... por exemplo, eu fiz licenciatura, né? Então, eu posso fazer o ProUni caso eu esteja na rede pública de ensino dando aula. Aí eu posso, né? Ter essa outra oportunidade e outros tipos de servidores públicos. Fora isso, você não vai poder fazer ProUni de novo, porque é diferente do SISU, que você mesmo tendo feito graduação, você pode fazer, né? Outra coisa que eu queria falar ainda sobre o ProUni assim, quem pode fazer precisa ter cursado o ensino médio todo em rede pública ou em rede privada, mas com bolsa, que era também meu caso. Eu fiz quase todo o meu ensino médio
em ensino público, mas o último foi em escola particular, só que eu tinha bolsa integral também. Então, eu tive a oportunidade de entrar aí pelo ProUni. Outra coisa, o último, assim, né, que eu quero falar, que é o último, mas não assim, é bastante importante, porque é uma das coisas que as pessoas mais erram em fazer a inscrição para o Enem, às vezes tem que sair no meio do curso, é a renda per capita, renda mínima per capita, não, a renda per capita, né? Que é, no caso, para você se candidatar à Bolsa Integral, 100%, você tem que ter renda per capita de um salário mínimo e meio, igual ou menor a um salário mínimo e meio. Então, é bom você falar tudo certinho na hora que você vai se inscrever, porque posteriormente você vai ter que provar tudo isso, galera. Então, se você não provar, você acaba perdendo a bolsa, né? Então, é bom ser honesto aí na hora de fazer a inscrição do ProUni. Em geral, é isso. Mas se alguém quiser saber mais alguma pergunta específica, pode perguntar que a gente tenta responder, tá bom? Tá, você terminou? Eu acho que sim. Tem sobre o instituto, né, os institutos federais daqui, mas se for falar, eu gostaria de falar depois que você falasse, porque eu acho que já meu tempo já até esgotou. Se você quiser falar agora. Eu passo para você um pouco. Tá. Assim fica muito claro, né? Você tá branca, amiga, né? Então, gente, boa tarde. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? É porque a cachorra aqui tá latindo, não sei se tá dando para ouvir o latido dela. Tá dando para ouvir? Eu tô conseguindo ouvir bem você e a cachorrinha. Primeiramente, eu queria falar um pouco sobre a UNB. Primeiro de tudo, a UNB é grátis. Isso é importante falar porque tem muitas pessoas, na verdade, que não sabem. Quando eu fazia estágio IPBID na Ceilândia, alguns alunos vinham perguntar para mim: ah, mas quanto que você paga de prestação na UNB e tal? E aí eu falava: gente, não tem prestação nenhuma, é totalmente grátis. Então, apesar de ser uma informação que pode parecer óbvia para gente, tem muita gente que não sabe. É grátis. Segundo, a UNB tem 4 campos. O campus da Ceilândia, que é voltado para a saúde. Então, se você é moradora de Águas Lindas, e tem interesse nos cursos da área de saúde, é muito interessante você dar uma olhada nos cursos que tem no campus Ceilândia. Tem o campus Gama, que é voltado para engenharias. O campus Planaltina, que eu não me lembro muito bem quais são os cursos que tem lá. E o campus Darcy Ribeiro, que foi o primeiro a ser fundado, né? Que é o do plano. Existem 3 maneiras de você entrar na UNB. É importante lembrar que a UNB não utiliza mais o SISU como vestibular, né? Como método de entrada. A UNB não usa mais o SISU. Tem um método próprio da UNB que foi que foi adotado esse ano, de 2020, que é o SISU UNB. Você, ao invés de entrar no site do SISU, você vai entrar no site do Sebrasp e vai fazer a sua inscrição. Você tem o direito de se inscrever em apenas um curso e a única situação que você tem direito de se inscrever em um segundo curso é se o seu primeiro curso for, a sua primeira opção for um curso que precisa da prova de habilidade específica, que são os cursos de arquitetura, artes, cênicas e plásticas, design e música. E aí você só vai concorrer a esse segundo curso, a essa segunda opção, se você não tiver passado na prova de habilidade específica desses outros cursos. Outro método de entrada na UNB é o vestibular, que geralmente acontece no meio do ano, mas esse ano não vai acontecer no meio do ano por conta da pandemia, né? Outro método de entrada que não vale muito para os nossos estudantes do cursinho, porque todos estão no terceiro ano ou já terminaram o ensino médio, mas se você conhece alguém que esteja no primeiro ano do ensino médio ou que ainda esteja no ensino fundamental, é importante falar, que é o PAS. O PAS, você vai ser avaliado no final de cada etapa do ensino médio. Então, são 3 provas.
No primeiro ano, no final do primeiro ano tem uma prova, que vai ser só do conteúdo do primeiro ano. No final do segundo ano tem outra prova e no final do terceiro ano tem outra prova. Esse foi o meu método de entrada na Universidade de Brasília, foi pelo PAS. Outra coisa que a gente acha muito importante falar é sobre os métodos de permanência na UNB, né? Porque a gente sabe que os estudantes do nosso cursinho, a maioria estão em situação que é considerada pela universidade de vulnerabilidade socioeconômica, né? A maioria dos estudantes de Águas Lindas no geral, não só do nosso cursinho. Então, a primeira coisa, depois que você entrar na UNB, a primeira coisa que você tem que fazer para participar desses programas é o estudo socioeconômico. Na UNB tem uma diretoria que chama Diretoria de Desenvolvimento Social. E essa diretoria, ela é responsável pelo programa de assistência estudantil. Para você participar de qualquer programa que faz parte da assistência estudantil, você tem que fazer o estudo socioeconômico. Esse estudo socioeconômico é no site da DDS. Você vai responder um formulário com várias perguntas, dados pessoais e dados de renda. A renda da sua família, né? Para o seu estudo ser aprovado, você tem que ter uma renda de 1,5 salário per capita por pessoa. Ou seja, vamos supor uma família de 4 pessoas. 1,5 salário é R$ 1.567,50. Se a sua família tem 4 pessoas, o máximo de renda que essa família vai poder ter para a pessoa acessar esse programa é 6.270. Ou seja, se a sua família tem uma renda maior do que isso, você não vai poder participar desses programas. Esse formulário é online, né? Você responde todas as perguntas e, ao final, você vai anexar documentos que comprovem a sua renda, né? Então, você vai escanear aí a carteira de trabalho de todo mundo da sua família, contra-cheque e outros documentos que comprovem a renda baixa, né? O primeiro programa da assistência estudantil é o restaurante universitário. O restaurante universitário, caso você tenha entrado na UNB pelas cotas para a escola pública, que ganha menos de 1,5 salário por pessoa, essa gratuidade no restaurante universitário vai ser automática no primeiro semestre. O restaurante universitário, ele tem café da manhã, tem almoço e tem janta. Normalmente, o preço dele é R$ 5,20 para quem não participa desses programas, né? Mas se você entrou por essa cota, que é escola pública e menos de 1,5 salário por pessoa, você automaticamente não vai pagar o RU no primeiro semestre. Mas para você continuar não pagando o RU nos outros semestres, você tem que fazer o estudo socioeconômico. O segundo programa é o auxílio socioeconômico. Esse auxílio consiste em R$ 465 por mês. Tendo feito o estudo socioeconômico, você vai participar de um edital, tem um número X de vagas, e se você se enquadrar nessas vagas de acordo com a sua renda, você vai passar a receber R$ 465 por mês. Outro programa é a moradia. A moradia se divide em 3 modalidades. A primeira modalidade é a Casa do Estudante Universitário, que é um prédio que tem na UNB, que tem alguns blocos para estudantes da graduação, né? Então, se você mora em outro estado, se você mora no entorno, né, que é o nosso caso, você pode pleitear uma vaga nesse prédio, que tem apartamentos que têm uma estrutura muito boa e é dentro da universidade, né, o que facilita muito, muito a sua vida. Caso você não consiga uma vaga na CEL, você pode, porque
é muita gente pedindo vaga, então não tem tanto vaga para todo mundo, né? Você pode, então, conseguir a pecúnia, que é um auxílio de R$ 530 por mês para te ajudar a pagar um aluguel perto da universidade. Caso você seja moradora do entorno, e não queira morar no Distrito Federal, queira continuar pegando a condução para ir para a universidade, você tem a opção do auxílio transporte, né? Como aqui em Águas Lindas a gente não tem o cartão estudantil, tem esse auxílio transporte que é de R$ 230 por mês para você pagar a sua passagem até a universidade. Outro programa é o Vale Livro. Todo mundo que foi aprovado lá no estudo socioeconômico, que eu falei, tem direito a 60% de desconto nos livros da editora da UNB. Lá na UNB tem uma livraria, e aí você vai na DDS, pega uns vouchers um comprovantezinho que você participa da assistência, e aí você vai ter direito a 60% de desconto nos livros. Outro programa é o acesso a cursos de idiomas. Caso você faça parte do programa de assistência estudantil, você tem direito a estudar na UNB Idiomas, que é um curso de idiomas da UNB, totalmente de graça. Como funciona? Em um determinado dia do início do semestre, eles abrem as vagas online. E aí tem 2 vagas voltadas para assistência estudantil em cada turma. E aí, geralmente, quem conseguir entrar primeiro, né, pega essas vagas. Outro programa é o Auxílio Creche, para quem tem filha ou filho pequeno e não tem o dinheiro para pagar uma creche, né? E nem a criança conseguiu vaga em uma creche pública. Esse auxílio é muito recente, na verdade, e foi fruto da luta de muitas mães da Universidade de Brasília, que se organizaram e demandaram isso para a Diretoria de Desenvolvimento Social, né? E a partir dessa luta, elas conseguiram esse auxílio creche. Extremamente necessário. Sim. E o último programa da assistência estudantil é o auxílio emergencial. Caso você não se enquadre nessa questão de receber um salário mínimo e meio per capita na sua família, e você venha a ter um imprevisto, né? O que acontece? Você está no meio da graduação, tem imprevistos, sua mãe, seu pai perdeu o emprego, você pode pedir um auxílio emergencial, que, pelo que eu já ouvi falar, é mais ou menos parecido com esse do governo. A pessoa é emergencial, mas a pessoa demora muito para receber, né? E é R$ 465 por mês também. Você pode receber só por 3 meses. E além desse programa de assistência estudantil, tem alguns outros programas que você pode participar e receber bolsa. Esses outros programas que eu vou falar independem da sua renda, que é, primeiramente, o PIBIC, que é um programa de iniciação científica, ou seja, quem estuda no IFG conhece, né? Porque no IFG, mesmo para quem está no ensino médio, tem esse PIBIC também. Mas para quem não conhece ainda, é um programa de iniciação científica. Caso você tenha interesse em estudar algum tema específico, sei lá, eu tenho interesse, no meu caso, eu tenho interesse em grafite, né? Aí eu escrevo um projeto de pesquisa e submeto a um edital que abre sempre mais ou menos em setembro. Mas antes de submeter a minha proposta, eu tenho que encontrar uma professora ou um professor que esteja disposta a me orientar sobre esse tema, né? Tendo encontrado essa professora ou professor e tendo escrito o projeto, que é um projeto pequeno, e aí você submete a um edital, e se você for aprovado, você vai fazer o programa de iniciação científica.
Mas isso não garante a bolsa. Tem muita gente que faz voluntariamente, mas muita gente recebe a bolsa também. Todos esses programas que eu estou falando aqui, a bolsa é de R$ 400. Tem o outro que é o PET, que é o Programa de Educação Tutorial. Nesse programa tem tanto a parte do ensino, tem pesquisa e também tem extensão. Vai ser uma pesquisa feita em conjunto com outros estudantes, né? Outro programa é o PIBID, que eu já fiz parte na graduação, que é um programa de iniciação à docência. Você vai fazer como se fosse um estágio em uma escola pública, e você vai dar algumas aulas, vai acompanhar as aulas, vai ter o professor te acompanhando, né, e te orientando, e aí você recebe também R$ 400 por mês. Além desses projetos, tem outros projetos, né, tem outros projetos de extensão, de pesquisa, e, e além disso, tem também a opção de você fazer estágio na universidade, que são poucas vagas, na verdade, mas tem a opção. E aí, depois disso, eu queria sugerir para vocês, quem vai fazer o Enem, quem quer entrar na Universidade de Brasília, a entrar no site da UNB e dar uma pesquisada nos cursos, principalmente os cursos que você não conhece, porque aí você pode, lá no site tem uma descrição do que é o curso, do que com o que você vai trabalhar, etc. E aí você pode achar um curso super massa que você ainda não conhecia. E aí eu tenho essa tarefa para vocês, principalmente do cursinho, entrar no site da UNB, olhar os cursos e também apresentar para os seus amigos, para suas amigas, quais são os cursos que tem na UNB que eles ainda não podem não conhecer. Entrem também no site do Sebrasp, para vocês entenderem mais ou menos como funciona o SISU UNB. E acho que é isso. Caso eu tenha falado muito rápido, porque eu sei que eu falo rápido, e tenha passado alguma informação batida e quiserem perguntar, podem perguntar agora. Meu Deus, se você falar rápido, hein? Imagina eu. A gente fala rápido. Eu falo muito rápido. Às vezes esqueço até de respirar. Voltando, Aline, até mesmo em relação ao que você falou sobre o PIBIC, o ProUni nas escolas, nas universidades particulares também proporciona essa bolsa de iniciação científica, pelo menos para a licenciatura que eu sei, né, que é o PIBID. Infelizmente eu não pude fazer, né, porque eu trabalhava e estudava, então não teria como fazer esse PIBID, mas é uma oportunidade realmente muito importante, sabe, e que dá uma certa estabilidade, já que o ProUni, apesar de ser um programa, sim, de entrada na universidade, falta muitos programas de permanência da galera do ProUni dentro da universidade para que ele continue no curso. Eu percebi que muita gente que vê pelo ProUni acaba evadindo, porque a gente não tem como ficar. Se a gente não trabalhar, e às vezes o curso a gente coloca para noite, mas no meio do curso não abre turmas para noite, aí vai para de dia, e aí a gente tem que deixar de trabalhar para só estudar, e isso para muita gente não é possível, né? Então, essas bolsas de permanência é uma coisa que eu acho que todos os estudantes lutam muito para que o ProUni seja um programa mais completo, né? Outra coisa também que eu posso falar sobre o ProUni, que eu não falei a primeira vez, é que quando você não conseguir a bolsa de 100% e você puder, claro, fazer isso, e conseguir a bolsa de 50%, por exemplo, pega essa bolsa de 50% e refinancia os outros 50% pelo FIES. Chegando o outro ano, faz de novo a edição do Enem e tenta pegar novamente outra bolsa de 50%. Aí você fica com 100%. Isso é possível. Eu conheci alguns colegas que fizeram isso, tá? Então, existe essa possibilidade também. Como eu sempre falo, a esperança é a última que morre. A gente só não pode deixar, né? De pegar as oportunidades, assim, com unhas e dentes que a gente tem. Porque a gente sabe que a peri já tem poucas, né? Então, a gente tem que correr bastante atrás. Fala também do IFG, que você disse que ia falar, o AG e tal.
Pois é, o que eu tenho para falar sobre os cursos que tem aqui, né, no IFG de Águas Lindas. No momento, se eu não me engano, o único curso superior que está tendo é o de Ciências Biológicas, curso lindo, maravilhoso, licenciatura. Façam, a gente precisa mais de pessoas na área de Ciências Biológicas. E tem o cursos de ensino superior também à distância pela UEG. Cursos muito bons de História, Pedagogia, tem mais algum? Administração, ciências biológicas também. Todos esses cursos, a partir da UEG, à distância, né? E a gente percebe que sempre, matemática também, e física, que está falando aqui, o meu companheiro. A gente percebe que quando, nem sempre abre o edital para todos esses cursos, mas quando abre, a gente percebe uma taxa muito pequena de inscrição. Então, a gente percebe que não é bastante divulgado, né? Não é divulgado o suficiente para a galera de Águas Lindas que tanto necessita de cursos superiores para cá, porque a gente sabe como é difícil e quantas pessoas fazem cursos superiores nas universidades particulares lá e pelo FIES, né? O FIES é outro programa de entrada na universidade, mas depois você vai ter que pagar, né? E a gente preza, luta por uma educação gratuita e de qualidade, né? É direito nosso. Então, o FIES não é o melhor dos programas. Eu acho que não teve nem outra dúvida, né? Eu tirei a dúvida em relação ao que a Carla fez para a gente sobre a questão lá do aluno já ter feito uma graduação e fazer o ProUni, né? A gente já respondeu que infelizmente não pode, não é possível, segundo o edital. E eu não me lembro de nenhuma outra pergunta que surgiu. Uma coisa que eu queria falar é sobre a minha experiência, né, com esses métodos de acesso ao ensino superior. Uma dica que eu dou para vocês que estão fazendo cursinho é se inscreva em todos esses programas. Eu me inscrevi no SISU, me inscrevi no ProUni, me inscrevi no PAS, que foi o método que eu entrei, né, na universidade. É muito importante porque se você não passar em um programa, você pode passar em outro, né? Eu tive a oportunidade de fazer o PAS e passar pelo PAS, mas eu também passei pelo SISU e pelo ProUni. E aí eu tive a oportunidade de escolher fazer pela UNB, porque eu vi que era uma universidade que traz mais oportunidades, né? Muita gente fala, não se inscreva se você não for fazer o curso. Mas eu não concordo com isso. As pessoas falam que você vai tomar a vaga de outra pessoa. Você não vai tomar a vaga de outra pessoa, porque se você desistir da vaga na primeira chamada, na segunda chamada a pessoa que não passou vai ser chamada. Então você não está tirando a vaga de ninguém, você só está ampliando as possibilidades, né, para você mesma. Exatamente. Teve uma pergunta, teve uma pergunta Da Thalita. Rita. Quais foram, ai, quais foram as maiores dificuldades de vocês durante todo o processo? Fala aí primeiro, Jéssica. Sobre a graduação, ou não sei. Eu não entendi a Eu acho pergunta. que eu acho que é graduação, né? Fala aí, Thalita, é graduação ou De inscrição, ou foi durante a processo gente ter seletivo? faculdade? Eu vou respondendo aqui durante a faculdade, assim, né? Que foi extremamente difícil para mim. E até um dia desse, quando eu estava conversando com alguém, eu comecei a chorar. Então, se eu começar a chorar aqui, por favor. O meu processo de graduação foi extremamente difícil. A gente luta, né, pela educação aqui, por exemplo, no cursinho Em popular, geral. para entrada na universidade, mas a gente percebe que é um espaço extremamente hostil para a gente ainda, sabe, de periferia, que pobre mesmo, que tem que trabalhar e estudar e pegar essa questão de pegar buzu, 2 buzu para chegar lá e 2 buzu para chegar em casa, 4 ônibus diariamente, sabe, quase 3 horas para você chegar. É uma questão assim, de muita força psicológica. Outra coisa que a gente que sai, a maioria do ensino básico, está meio defasado, aí quando você chega lá, você tem que você percebe que a matemática, a base da matemática, você está sem ela.
ciências biológicas tem muito inglês, aí você, meu Deus do céu, na escola básica eu quase não tive inglês, não sei nada. E você acaba se desesperando, até porque os outros colegas sabem, né? Teve acesso, teve oportunidades melhores que você, porque a universidade ainda não é um espaço para a galera da periferia, para a juventude, para as pessoas negras. Isso a gente tem que falar. Então, na época que eu fazia a graduação, era o espaço de mais luta para mim, de mais militância, era naquele espaço, o espaço de mais opressão. Então, você luta para entrar e luta para permanecer, porque se você não fizer isso, você não consegue. Mas, assim, vale a pena. A gente tem que fazer todo esse processo para ir quebrando a barreira para os próximos que virão e serão muitos, né? Entrarem e permanecerem de forma mais livre, mais tranquila, né? Fazer com um prazer muito maior esse processo na universidade, na graduação. Terminou? Uhum. Tá. Eu acho que o período mais difícil para mim foi o primeiro semestre. Como eu falei para vocês, quem entra pelas cotas de escola pública e recebendo menos de um salário mínimo e meio por pessoa, já tem acesso direto ao RU gratuito, né? Mas na época que eu entrei, isso não existia. Então, eu tive que pagar o RU por um semestre ou 2 semestres, demorou um pouco para eu conseguir as bolsas, né? E além de tudo, eu não tinha bolsa nenhuma, não tinha nenhum auxílio da UNB. Então, esse primeiro semestre foi muito difícil para mim, além da dificuldade de morar longe, né, da universidade, porque Águas Lindas para o plano é uma viagem, né? E também, em relação à UNB, a falta de empatia, né, dos professores, porque, por exemplo, logo no primeiro semestre eu tinha matéria 8 horas da manhã. E para eu chegar lá 8 horas da manhã, eu tinha que sair daqui 5 e pouco da manhã, né? E às vezes eu chegava atrasada. Só que essa professora desse horário, ela não aceitava atraso de jeito nenhum. Então, se você chegasse 15 minutos depois do horário, você não podia entrar na aula. Então, essa foi também uma dificuldade minha, né? Os professores, muitos, mesmo depois do processo de cotas e tal, muitos agem como se fosse todo mundo morador da Asa Norte, como se fosse todo mundo tivesse dinheiro e tal. Eles têm muita dificuldade de enxergar esses novos processos que estão acontecendo depois das cotas, que tem muitos estudantes que não são de uma realidade privilegiada, né? E muitas vezes a gente tem que se esforçar muito mais para conseguir tipo, ficar no mesmo nível que pessoas que têm muito mais privilégio que a gente. Então, esses 2 primeiros semestres foram muito difíceis para mim, em relação a não ter nenhuma bolsa estudantil, ter que pegar ônibus e incompreensão dos professores. Já depois que eu passei a receber as bolsas da universidade, eu passei a receber o auxílio estudantil, o auxílio moradia, e também eu sempre não, mas tipo, a partir do segundo semestre eu comecei a participar de esses programas que eu falei, né, que recebem bolsa de R$ 400. Eu participei do PIBID, eu participei do PET, eu participei de outro projeto da pedagogia também. Então, foi isso que me auxiliou a permanecer na universidade, né? Por isso que eu acho muito importante estar passando essa informação para vocês, porque muita gente pensa que não vai conseguir permanecer na universidade, mas apesar de serem um pouco precárias essas políticas de assistência estudantil, elas existem e são muito positivas, né, para quem mora em Águas Lindas, para quem não tem condições de se manter sem essas bolsas. Acho que é isso. Teve outra pergunta. Está querendo tirar nossas bolsas. Há pouco tempo a gente conseguiu, né? Aline, acho que a gente pode ir já finalizando, né? Vai dar 1 hora então, de live. Mas teve outra pergunta aqui.
Ah, e tem outra pergunta aqui também. Eu vi. Sobre o PAS, existe mesmo a possibilidade de a pessoa que não participou da primeira etapa fazer a segunda e a terceira e dobrar a nota da segunda para a nota final? Então, sobre o PAS, quem não fez a primeira etapa, a pessoa pode fazer a segunda e a terceira etapa. Mas, pelo menos na época que eu fazia PAS, que é tipo assim, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, não tinha essa possibilidade de dobrar a nota do segundo ano, não. Era só, assim, a pessoa faz o segundo e o terceiro ano e vai concorrer com as notas do segundo e terceiro ano. O que acontece é que o primeiro ano ele tem peso 1, o segundo ano tem peso 2 e o terceiro ano tem peso 3. Então, se a pessoa não tiver feito a primeira etapa, não vai fazer tanta diferença assim na nota dela. Pode ser um diferencial em questão de desempate, né? Mas é uma etapa que não faz, que mesmo se bem feita a primeira etapa, a pessoa pode conseguir passar. Apareceu outra pergunta aí para você, Jéssica, que você tinha falado? Não. Era essa aí mesmo. Ah, tá. Era essa aí É mesmo. isso, gente. Vocês têm mais alguma dúvida, algum comentário, alguma informação que passou batida? Na verdade, faltam uns 4 minutos para acabar a live. A gente vai Não, já... deixar salva. É. Aline, eu só queria falar sobre um projetinho que a gente está aqui em Águas Lindas, né? Além de assistência, porque a gente sabe da realidade de muitas pessoas, assim, do nosso povo aqui em Águas Lindas, que foi despedido por causa dessa pandemia. Muitas são diaristas e empregadas domésticas que foram dispensadas, sem remuneração e tal. Então as coisas estão mais complicadas. Então a gente está, além de fazer esse projeto de partilha de cestas básicas, de materiais de limpeza, a gente está fazendo essa campanha aqui também, ó. Do Vizinha, você não está sozinha. Aqui embaixo, ó, tem os números de emergências, né? Para mulheres e crianças que estão sofrendo violência doméstica dentro de casa. Então, juntamente com essa partilha de alimentos, a gente leva esse papelzinho aqui, né? Com todos os números que podem ser destacados, né? Assim a gente tenta pelo menos amenizar e fazer uma rede de apoio e solidariedade com as mulheres que sofrem mais ainda. A gente está vendo aí nos números aumentando cada vez mais a violência doméstica em Águas Lindas, né? A tensão aumenta, as pessoas ficam mais tempo em casa. Eu não acredito que isso seja a desculpa, não, né? Porque quem é mau caráter e tem coragem de bater uma mulher e seu filho, ele faz sem precisar estar sempre em casa. A gente sabe que isso acaba acentuando. Então, deixar isso aqui, a gente vai compartilhar tanto no cursinho como no coletivo, vai entregar também para várias mulheres aqui em Águas Lindas, se vocês puderem estar compartilhando aí essa proposta, tá certo? A gente agradece bastante. Tem mais uma pergunta aqui. Você quer responder? Esses sistemas funcionam para cursos em EAD? É para você, essas bolsas aí. Ah, não, esses sistemas. Ah, sim. O SISU, no ano de 2019, ele colocou algumas alternativas de algumas possibilidades de curso à distância também. E o ProUni também tem uns cursos à distância, que tem bolsa integral e parcial. Geralmente tem mais parcial por uso de distância, mas também tem essa possibilidade. Vamos encerrar então, né? De se despedir, porque tá faltando 1 minuto já para encerrar a live. Gostaria de agradecer todas as pessoas que participaram da live, minha família, família da Jéssica e outras pessoas do coletivo, todo mundo que acompanhou. Obrigada. E você quer falar alguma coisa, Jéssica? Tchau. Beijo. Obrigada, galera. E essa foi minha primeira live, eu tava morrendo de nervoso.
Mas foi bacana, experiência muito interessante, ainda mais do seu lado. A gente faz muita coisa do lado uma da outra. Você é uma inspiração. Obrigada demais por a galera do coletivo que está aí junto com todos esses projetos e com mais esse das lives, né? Que a gente vai tentar fazer ser mais comum, inclusive com lives com os professores do cursinho, dando algumas matérias, sugestões e dicas para o Enem. Beijo, gente. Sim, a live vai ficar gravada. É você que vai gravar aí, viu? Tchau, Sim. Carlinhos. Tchau, Júnior. Alô, Júnior. Falou pra falar alô. Meu irmão. Bichinha. Tchau. Eu vou encerrar aqui então, tá? Tá bom. Tchau, Tchau. tchau.